Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos vídeos sobre umidade relativa do ar, um dos pilares do processo de secagem, vamos continuar aqui entrando em alguns outros tópicos associados a essa propriedade, a umidade relativa do ar. Tá? Só que antes de mais nada, peço aí a sua permissão, né, para convidá-lo a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e também deixar o seu like, né, nesses vídeos, porque essas duas ações conjuntas me permitem chegar a mais pessoas, né, permite chegar, permite esse conteúdo chegar a mais pessoas e, claro, são um incentivo para que eu continue gravando mais conteúdo dessa natureza, tá bem? Bom, falamos aqui um pouco do conceito da umidade relativa do ar, né? Falamos da relação da quanto maior a umidade relativa, como que isso impacta o processo de secagem, da mesma forma quanto menor o processo, menor a umidade relativa, como que isso também impacta. Falamos, trazendo aqui um exemplo prático, né, dois exemplos, um com a umidade relativa mais alta, outro com a umidade relativa mais baixa, e como que o resultado disso aparece, né, num grão após ter contato com esse ar. Então a gente viu que quanto mais úmido é o ar, né, mais água tem nesse ar e mais difícil é de você tirar a água do grão quando o ar está nessas condições de maior umidade. Quando você tem uma umidade relativa mais baixa, ou seja, ele tem menos vapor de água presente, quando eu pego esse ar e coloco em contato com o grão, ele retira com mais facilidade do que o ar mais úmido, certo? Então essa é uma é uma consequência, né, de entender, né, a umidade relativa e fisicamente a gente viu que de fato você tem espaços, né, ocupáveis por esse vapor de água dentro desse meu ar, certo? Quanto mais bloquinhos são ocupados, quer dizer que eu tenho menos espaço para roubar água, certo? Então, por isso que a umidade relativa do ar mais baixa é mais favorável para que esse ar seque, né? E aqui no nosso caso, o objeto que a gente quer secar, né, a água líquida que está presente no grão, certo? Dentro do nosso processo de secagem. Dando continuidade, vamos aqui falar de alguns outros tópicos associados com a umidade relativa. Né? Então aqui eu vou trazer um exemplo. Né? Então eu falei que a umidade relativa vai de 0 a 100%. E o que acontece quando a umidade relativa ela chega em 100%? Né? Lembrando, né, que vou pegar aqui de novo esse nosso ar como exemplo. Esse nosso ar ele tem 10 espaços, né? Ele tem 10 espaços que são ocupáveis pelo, pela água em forma de vapor, certo? E quando todos esses espaços são ocupados, né, o que acontece? É quando a gente tem as famosas precipitações. Né? E o que são as precipitações? São a chuva, orvalho, né? Enfim, toda vez que a gente tem a formação de água, né, no ar, saindo do estado gasoso, né, do vapor, para o estado líquido, é quando a gente tem a precipitação, né, em forma de orvalho ou chuva, por exemplo, certo? Então esse aqui é um exemplo claro. Né? Então quer dizer o quê? O meu ar ele já não suporta mais, né, a água em forma de vapor. Ele já tudo aquilo que era ocupável, né, ele já não consegue mais carregar. E o que acontece? Ele despeja essa água. Então esse despejar essa água é quando a gente tem a formação das chuvas, né, e do orvalho, certo? Então umidade relativa de 0 a 100, né? 0 é o extremo de seco, né, do ar ambiente está muito seco, e o 100% é quando a gente tem a chuva. Né? Então, quando a gente tem chuva, quer dizer que a umidade relativa do ar naquele exato momento foi 100%. Ou seja, né, o ar ele ficou carregado de água, né, o espaço ocupável, né, por água, vapor de água naquele ar, ele chegou no limite, por isso que a água ela sai do seu estado gasoso e vai para o estado líquido, né, no exemplo das chuvas, certo? Então é isso que acontece. Né? Chuva quer dizer que a umidade relativa do ar chegou a 100%, certo? E essa propriedade da umidade relativa do ar, ela possui uma forte correlação com a geografia, né? A geografia do local que você está avaliando, como temperatura, pressão ambiente,
bioma, né, a própria estação do ano. Então, ela é uma propriedade que você tem pouco poder de atuar, né? Então, vou pegar exemplos em geografias do Brasil. Na região amazônica, né, por exemplo, região do Pará, região do Amazonas em si, né, a gente tem uma região que ela tem tem a floresta amazônica, né, você tem uma floresta tropical e tem uma grande massa de água, né, que são os rios que banham essa região. Então, essa região, a umidade relativa do ela é muito alta quando você compara com outras regiões mais secas no Brasil, né, onde você não tem tanta condição para que você tenha tanto vapor de água presente na atmosfera, né? Então, por exemplo, uma região de Cerrado, é uma região do sertão nordestino, né? Então, são regiões onde você tem é, é, a, a condição de presença de vapor de água muito menor quando compara numa região igual à região amazônica. Então, por exemplo, se a gente fosse precisar usar um secador, né, numa região amazônica, e ter esse mesmo secador numa região, por exemplo, num sertão, né, nordestino, com certeza, qual que seria o mais fácil de secar, né, para usar esse secador? Claramente que é na região do sertão nordestino, porque o próprio ar, né, já é seco por natureza. Já numa região amazônica, né, onde você tem um ar naturalmente com a umidade relativa mais alta, ele é um ar que é muito mais difícil, né, para ser utilizado no processo de secagem. Dá para secar? Dá, claro, sempre vai ter oportunidade de secar. Só que isso vai exigir muito mais dos seus equipamentos, né, do seu secador, certo? Porque como a gente viu, né, na umidade relativa do ar, ela tem uma correlação direta entre se você é mais úmido ou se você é mais seco, esse ar, né, o quanto que isso facilita, né, ou dificulta o processo de secagem. E aqui, né, essa observação, ele tem um impacto direto no rendimento do secador, tá? Já que vou antecipar uma informação que vou falar em outros vídeos, mas quando a gente pega um secador, né, vamos pegar um secador industrial, né, um secador comercial, um secador da Kepler Weber, né, um dos principais fabricantes aí na região. Quando você pega um secador que lá ele traz a capacidade nominal dele de 200 toneladas por hora, e aí lá ele informa que seca 200 toneladas por hora, né? Uma soja que entra a 18% de umidade e sai a 14%, né? Por exemplo. Só que essa informação, né? Ele traz essa capacidade nominal. Só que não só esse exemplo que eu estou trazendo da Kepler Weber, mas todos os secadores, né? Eles trazem essa capacidade, só que, entre outras coisas, né? Uma das informações, ele diz qual que deve ser a umidade relativa do ar que vai ser utilizado, né? A umidade relativa do ar ambiente. Então, se você vai pegar esse mesmo secador, né, e vai utilizar numa região que tem uma umidade relativa que atenda ao que ele está dizendo, né, digamos que seja 70%, né, geralmente é 70%, essas capacidades nominais quando ela vem. Por exemplo, secador Kepler de 200 toneladas por hora, modelo XYZ. Ele fala, olha, ele vai te entregar 200 toneladas por hora, saindo de 18% a umidade da soja, né, ou do milho, até a 14%, desde que, né, uma das coisas seja que a umidade relativa do ar seja de 70%. Quando você tem ali, digamos, um ar ambiente, que ele não é 70%, ele é 90%, você tem no próprio manual do secador, ele informa uma curva de impacto no rendimento do secador, né? Então, se era 70% de umidade que o secador usou como parâmetro, mas você tem 90%, 80%, que seja, você vai ter um rendimento menor do que deveria, porque o seu ar ele entrega menos, né? Aliás, ele é menos propício a secar do que o que o secador espera, certo? Então você fatalmente não vai entregar 200 toneladas por hora, né? Saindo de 18, chegando a 14, certo? Porque é uma condição da região, né? Então, é um agravante, né, a umidade relativa por conta disso, porque não é uma variável que você controla, né, você não tem
poder de ação diretamente sobre ela e tem esse impacto diretamente no rendimento do secador, certo? Então, da mesma forma, se você tem uma umidade relativa que ela é abaixo, né, do que o secador pede, digamos assim, vai ser muito mais fácil você fazer o seu processo de secagem, tá? Então, a umidade relativa do ar, né, e que, de novo, ela depende da geografia, né, da própria região, ela tem esse impacto direto no rendimento do nosso secador. Então, a informação que vem ali do fabricante de secador XYZ com capacidade de secagem de tantas toneladas por hora, aquele número ele é atingido desde que, entre outras coisas, você tem uma umidade relativa do ar que o fabricante está dizendo. Geralmente, né, 70%, né, de umidade relativa, certo? Indo aqui para o próximo tópico, né, aqui vamos uma outra informação, né, quando a gente tem a umidade relativa do ar, né? Dia versus noite. Então aqui eu tenho o mesmo ar, né, do lado esquerdo eu tenho um ar na condição dia e do lado direito eu tenho um ar na condição noite. Vejam que o ar na condição dia, né, durante o dia, ele tem 10 espaços, né, e tem 6 espaços preenchidos, né? Então, fazendo a nossa continha, 6 dividido por 10, multiplicado por 100. Então, esse ar aqui tem 60% de umidade relativa, certo? Esse mesmo ar, né, ele, ao longo da noite, à noite a gente tem o quê? Né? Não tem mais os raios solares ali estando incidindo. Então, ele é um ar mais frio. Veja o que aconteceu com esse ar. Né? Ele ainda está com os 6 espaços preenchidos, só que vejam que ele foi para 8 espaços totais, né, disponíveis. Aqui, de novo, né, não estou dizendo que toda vez que anoitecer vai ter esse impacto, diminuir de 10 para 8. Mas sempre vai, né, eu estou trazendo aqui esse exemplo para ficar claro, né, para ficar concreto o exemplo. Mas toda vez que você tiver uma diminuição de temperatura, esse ar ele vai ter menos capacidade de armazenar vapor de água, certo? Então, toda vez que houver diminuição de temperatura, eu vou ter uma diminuição na minha capacidade máxima de retenção de água, em forma de vapor. Então, esse ar aqui, né, veja que, de novo, ele manteve os mesmos 6 bloquinhos, né, os 6 espaços preenchidos de água em forma de vapor. Só que no exemplo 1 ele tinha 6 preenchidos versus um total de 10 espaços disponíveis, né? Então 6 dividido por 10, multipliquei por 100 e tive esse resultado de umidade relativa de 60%. Já aqui no segundo exemplo, esse mesmo ar, ele estava com os 6 espaços preenchidos, só que agora ele tem uma capacidade máxima, né, de ser preenchido de 8. Né? Então 6 dividido por 8, multiplicado por 100, vai para 75%. Né? Então aqui vejam que a gente tem, né, com o mesmo ar, né, só que somente uma mudança de temperatura você já tem um impacto, né, na sua capacidade de secagem. Né? Então, lembrando, quanto mais seco o ar, mais fácil é dele roubar água. Né? Então, o que isso me diz nesse dia versus noite? Quer dizer que para a gente manter um processo de secagem num armazém, né, numa fazenda, à noite é mais difícil. É um pouco mais desafiador, né? Porque naturalmente o ar ambiente ele vai estar mais frio. Se ele é mais frio, né, veja aqui que ele sempre vai estar com a umidade relativa mais alta do que esse mesmo ar no período da manhã, tá? Certo? Então essa é um outro impacto que a gente tem quando a gente tem a umidade relativa do ar fazendo uma correlação com a temperatura ambiente. Então, de novo, né? Quanto mais frio, menor, né, a minha capacidade máxima de ter água em forma de vapor no nosso ar. Tá bem?